Oramos ao Senhor, eterno Deus, usa o teu servo, como sempre tu tens feito, que ele seja, Senhor, verdadeiramente instrumento nas tuas mãos. Fala, Senhor, com a igreja, o tanto que tu falou com o teu servo. Pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Queridos, abra a tua Bíblia, segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Quando os irmãos forem encontrando, podem me dar sinal com glória a Deus, com aleluia. Os tempos passaram, pastor Argemiro, os dias, os anos passaram, mas Tiago vai dizer que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. O coral cantou esta noite, eu não mudo. Aleluia, o poder dele continua o mesmo, e se ele está aqui nesta noite, ele pode operar na minha e na tua vida. Os irmãos encontraram Marcos capítulo 5, versículo 28. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, ficarei sarada. Repita comigo nesta noite: se somente tocar a orla das suas vestes, ficarei sarada. Queira sentar, querido, não deixe de dar glória a Deus e de adorar o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos ver esta passagem bíblica, irmãos, que fala a respeito de uma mulher, aleluia, que há 12 anos padecia de uma grande enfermidade, no qual a Bíblia vai nos dizer que ela gastou tudo o que tinha, todo o seu dinheiro, todos os seus bens, mas não encontrou solução. A Bíblia vai dizer que somente piorava a sua situação. Nós conhecemos, irmãos, a história desta mulher que não tem nome, a história desta mulher que não tem sobrenome, a história desta mulher que não tem uma genealogia na Bíblia. Ela é apenas uma mulher chamada pelo apelido dela, mulher do fluxo de sangue, ou a mulher impura, porque a Bíblia vai dizer que no livro de Levítico, capítulo 15, versículo 9 ao 10, vai dizer que a mulher nos dias do seu fluxo, ela ficaria impura, ela seria impuro. E tudo que ela tocasse nos dias do seu fluxo, ela tornava impuro, tanto objeto como pessoas. E esta impureza não permitia que aquela mulher, aleluia, tivesse acesso ao culto, pastor. Aquela impureza daquela mulher não permitia, seus longos 12 anos de luta, procurando a solução, não permitia o convívio com a sociedade, porque ela é impura, e isto faria com que ela fosse excluída da sociedade. Durante 12 anos, nós entendemos que esta mulher, ela teve que se apartar até mente da sua família. Mas nós entendemos nesta noite, queridos, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Eu quero simplificar para você que a fé é a certeza daquilo que nós não vimos, mas que nós vamos ver em Cristo Jesus. Aleluia, que quando nós cremos que esta palavra que vos prego nesta noite é a única e verdadeira verdade que existe na face da terra. E esta palavra que vos prego, o próprio Deus diz que Ele dá o nome por penhor a ela para fazer com que ela se cumpra. É o próprio Senhor que se responsabiliza pelo cumprimento da sua palavra. E nós vamos ver que aquela mulher passou 12 longos anos da sua vida em isolamento. Passou 12 anos da sua vida em falência, porque ela gastou tudo o que tinha e não melhorava, só piorava. Mas eu quero te dizer, queridos, que existem mandamentos na palavra de Deus para mim e para a tua vida nesta noite. Existem promessas na palavra de Deus para mim e para a tua vida nesta noite. Aleluia.
Aquela mulher, a Bíblia vai dizer, queridos, aqui nesta passagem, que ela ouviu falar que Jesus andava por aqueles dias naquela cidade. Aquela mulher, ela ouviu falar que o Messias havia chegado, o rei de Israel estava naquela cidade, como está aqui nesta noite, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. E o que mais me enche de alegria, que move o meu coração, a minha alma, porque nós sabemos que tudo que vos prego nesta noite é a mais pura verdade, porque nós estamos aqui, porque nós ouvimos que Jesus nos amava, que Jesus tinha promessas para a nossa vida, que Jesus tinha mandamentos para a nossa vida, porque a palavra de Deus vai dizer, queridos, em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você está aqui nesta noite, porque você tem fé no teu coração, porque você tem ouvido os planos e os projetos de Deus para a tua vida. Aquela mulher sofria há 12 longos anos, procurando uma solução para a sua vida. Quantas vezes aquela mulher, pastor Argemiro, passou no templo e não pôde chegar? Quantas festas ela deixou de ir na sua família e na sua sociedade por causa da sua condição. Ela era impura, ela era rejeitada por todos, porque a lei assim dizia. E eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus não veio abolir a lei, Ele veio cumprir a lei dele, aleluia. Ele veio trazer aquele que estava longe para perto, Ele veio dar vida aos mortos, aleluia. Ele veio chamar o perdido à salvação, Ele veio trazer cura aos enfermos, Ele veio trazer o chamado para a minha e para a tua vida nesta noite. E nós vamos ver, queridos, que aquela mulher, quando ouviu que Jesus passava, a Bíblia vai dizer que ela sentou, ela disse para si no seu coração, que se somente eu tocar a orla das suas vestes, eu serei sarada. Se eu alcançar somente a ponta da franja das vestes do Messias, da veste de Jesus, se eu tocar só a pontinha, somente a pontinha, eu vou alcançar o milagre que há 12 anos eu tenho esperado. Vai acabar esse sofrimento de 12 longos anos. E a pessoa impura naquele tempo, queridos, não era fácil a vida. Nós vamos ver na Bíblia que aos leprosos, para eles poderem entrar na cidade, irmão Pedro, eles teriam que entrar no portão, olha a humilhação, gritando e atirando terra para cima, impuro, 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 para que ninguém se aproximasse dele, para não pegar aquela lepra. A vida desta mulher não era diferente, aleluia, da vida de um leproso, porque ninguém queria se aproximar dela com medo de ser contaminado. Mas quando se apresenta naquele dia, e eu quero te dizer nesta noite, que hoje é o dia que fez o Senhor, para a minha e para a tua vida. Esta é a noite que Deus escolheu. Você não veio aqui por um mero convite nesta noite, foi o Senhor quem te trouxe à sua casa para te dizer que as suas promessas ainda estão vivas sobre a tua vida, que há mandamentos para que você possa ser abençoado. No meio de toda aquela multidão, ela não poderia se aproximar. Alguém já deveria conhecer ela, porque há 12 anos ela era conhecida naquela cidade como a mulher impura. Há 12 anos ela vivia marginalizada naquela cidade, porque ela era impura perante os homens. Não havia o que fazer por ela. Mas ela ouviu que o Messias havia chegado. Ela ouviu, pastor Argemiro, os mandamentos e as promessas se cumprindo naquele dia. E eu quero te dizer, com toda aquela luta, 12 anos de hemorragia, eu acredito que ela estava fraca fisicamente. Eu acredito que ela estava com medo de se chegar à multidão, de ser repreendida e chamada de imunda, de ser mais uma vez humilhada.
Mas ela não olhou para a sua condição naquele dia. O que falou mais forte no seu coração era que o Messias estava na cidade, que o Messias estava naquele lugar, que o rei de Israel havia chegado, havia vindo para trazer libertação e cura para o povo de Israel. E a convicção dela levou ela até aquele lugar. Quando ela viu aquela grande multidão, ela disse: como chegarei? Alguém pode me reconhecer? Isso aconteceu comigo. Os irmãos não sabem, eu era o drogadinho do Cabo Luiz Quevedo que quebrava as vidraças da congregaçãozinha lá da capelinha do Cabo. Eu me drogava, o culto pegava fogo, eu não entendia, eu enchia de pedrada. E um dia me convidaram a vir ao culto. Eu vim, irmão Pedro. Sentei ali no terceiro banco. Quando eu olho para cima, quem é que está sentado aqui no altar? Luiz Gonzalez. Era o obreiro da capelinha e morava no fundo da capela, me conhecia, sabia, pastor, que era eu que quebrava os vidros da congregação. Eu digo: esse homem vai me enxergar e vai me correr daqui, eu vou passar a maior vergonha, porque ele sabe que sou eu que atrapalho os cultos deles lá. O culto andou, terminou o culto, eu vou sair na porta. Quem está na porta? Luiz Gonzalez. E eu digo: como é que eu vou passar agora? Esse homem vai me enxergar, vai me fazer passar a maior vergonha. E eu comecei a entrar no meio do povo. Quando eu vou sair na porta, alguém me pegou e me puxou. Eu achei que eu ia ser humilhado. Mas quando Deus está na casa, o ambiente é cheio de amor, é cheio de cura, é cheio de salvação. Luiz Gonzalez me pegou e me disse meio acastelhanado: que bom que tu estás aqui, maninho. Aleluia, glória a Deus. Quando nós pensamos, nosso pensamento não são os pensamentos do Senhor. A Bíblia vai dizer que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, e que o pensamento do Senhor prevalece na minha e na tua vida. Talvez você chegou cansado nesta noite da tua luta, da tua jornada, da tua dificuldade. Aleluia, eu quero te dizer que o pensamento de Deus é o que vai prevalecer na tua vida. A Bíblia vai dizer que o Senhor disse assim: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós espereis. Então vós vireis a mim e orareis, e eu vos ouvireis, buscar-me-eis e me achareis, quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Aquela mulher naquele dia, ela foi com todo o seu coração, com todas as suas forças. Ela venceu aquele dia a sua fraqueza. Ela venceu a humilhação naquele dia. E ela disse: eu vou entrar, aconteça o que acontecer. Eu preciso apenas tocar a orla das vestes do Messias, então eu ficarei sarada. E a Bíblia vai dizer, queridos, que ela se abaixou. Ela entrou no meio daquela multidão e ela deu apenas um pequeno toque de fé. Talvez ela tenha conseguido tocar com a ponta dos dedos, pastor Argemiro, mas ela alcançou, aleluia, o que tanto esperava, o que tanto procurava por 12 longos anos. Quantas desilusões, quantos fracassos, mas aquele dia era o dia da bênção. Hoje é a noite da bênção na minha e na tua vida. Eu quero que você creia na palavra de Deus nesta noite. E a Bíblia vai nos dizer que quando aquela mulher tocou a ponta da orla das vestes do Messias, instantaneamente ela foi curada, instantaneamente a enfermidade cessou, instantaneamente a hemorragia cessou, instantaneamente ela foi curada. Eu disse que era uma mulher desconhecida. Eu disse que era uma mulher rejeitada, humilhada. Mas quando ela tocou na orla das vestes, Jesus parou automaticamente.
com toda aquela multidão que cercava Jesus, ele parou e perguntou aos seus discípulos: quem me tocou? E Pedro disse: Senhor, a multidão te aperta, te cerca, te aperta, e o Senhor pergunta: quem te tocou? E Jesus perguntou de novo: quem me tocou? E Pedro disse: Senhor, olha o tamanho da multidão, todos querem te tocar. Não, Pedro, alguém neste dia, alguém nesta noite me tocou diferente. Alguém neste dia me tocou com fé. Jesus não perguntou porque ele não sabia quem eu tinha tocado. Ele é onisciente, ele sabia. Mas ele disse: quem me tocou? Porque ele precisava tornar a público a fé daquela mulher desconhecida, que nem a multidão conhecia, que nem a multidão viu quando ela chegou. Ele disse: quem me tocou? E ela, ajoelhada, se prostrou diante dele e disse: fui eu, mestre. Fui eu quem te tocou. Mas eu te toquei e fiquei sarada. Eu quero que você imagine essa cena no teu coração nesta noite. 12 anos sofrendo, 12 anos excluída. Jesus olhou, conhecendo o seu coração. Ele disse: filha, primeira e único lugar, pastor Ademir, da Bíblia que Jesus chama alguém de filho. Filha, coloca-te de pé. Vai em paz. Vai em paz. Marcos vai dizer: a tua fé te salvou. Lucas vai dizer: a tua fé te curou. Creia naquilo que você ainda não viu nesta noite. 12 anos ela esperava. E aqui eu quero entrar, irmãos, o porquê que ela tocou a orla das vestes. Jesus só não curou, não somente curou ela naquele dia. Naquele dia Jesus devolveu a dignidade dela. Jesus devolveu a identidade daquela mulher. Não apenas saúde física. Quando Jesus faz obra, Ele faz a obra completa em nossas vidas. E eu entendo, queridos, glória a Deus, que existia um mandamento. Lá no livro de Levítico, se não me falta a memória, Deus deu um mandamento ao povo judeu, que todo judeu faça na orla das suas vestes franjas, com um cordão azul. E estas franjas que era para o judeu usar, era para que quando um visse a franja do outro, ele lembrasse dos mandamentos do Senhor. Era um lembrete visual que Deus mandou, uma ordenança para que os judeus usassem franja na orla das suas vestes, com um cordão azul junto. Era um mandamento. E também há uma promessa no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, irmãos, que diz: para vós que temeis ao Senhor, nascerá o sol da justiça, e Ele trará nas suas asas cura. Aqui Malaquias está falando sobre a promessa do Messias. Para vós que temeis o Senhor, o Messias virá e trará nas suas asas cura. E a palavra asas aqui para o hebraico quer dizer canaf, e canaf tem o significado de orla das vestes. Aquela mulher sabia o que estava fazendo. Aquela mulher lembrou o pastor dos mandamentos e das promessas que Deus havia feito para o seu povo. Aquela mulher, ela lembrou que a maioria havia esquecido. Ela lembrou do mandamento.
aleluia, que o judeu tinha que ter na orla das suas vestes as franjas. É por isso que ela foi buscar a franja das vestes de Jesus, das vestes do Messias. Ela lembrou da promessa de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, que diz que o Messias traria nas suas asas, na orla das suas vestes, nas franjas das suas vestes, ele traria cura. Aquela mulher sabia o que estava fazendo. Quantas vezes eu li esta passagem e não me dei de conta disto? Aleluia, se Deus promete, Ele vai cumprir. Ele prometeu que o Messias viria e que traria cura na orla das suas vestes. Aleluia, Deus tinha falado que o Messias tinha que ter as suas franjas na orla das suas vestes. E aquela mulher, como uma boa judia, como uma boa israelita, ela não se esqueceu da palavra do Deus dela. Ela não se esqueceu, como eu e você não podemos esquecer nesta noite, de cada uma das promessas que o Senhor nos tem feito. Aquela mulher, irmãos, ela lembrou o que a maioria havia esquecido. Lembrou de que Deus havia prometido um Messias. Ela lembrou dos mandamentos do Senhor. Enquanto Israel esperava um Messias, um rei político, ela se deu de conta de quem era o Messias naquele dia. E quando ela tocou, querido, a orla das vestes, quando ela tocou a franja das vestes de Jesus, ela não estava apenas tocando na franja, ela não estava apenas tocando na orla, ela estava reivindicando a promessa de Deus para o seu povo. Ela estava tocando no mandamento do Senhor. Ela estava lembrando, aleluia, que quando ela olhou para aquela orla, olhou para aquelas franjas com cordão azul, aleluia, ao seu coração veio o mandamento que a bênção vem de cima, que a bênção vem dos céus, que o Messias viria dos céus, que o Messias viria para salvar o povo de Israel. E eu fico pensando e fico imaginando na minha mente, quantos anos se passou de Levíticos até os dias de Jesus. Quantos anos se passou até de Malaquias até os dias de Jesus. E a palavra acontece que nem acontece hoje, pastor. Vai passando de geração para geração, de geração para geração. Uns guardam, outros não. Que bom que você tem guardado os mandamentos do Senhor nesta noite. Que bom que você veio nesta noite receber a promessa de Deus para a tua vida. Aleluia. E enquanto ela tocava na orla das vestes, ela tocava na santidade de Deus, porque a santidade do Senhor é a palavra dele. Ele cumpre a sua palavra na vida do seu povo. Ela tocou na franja, ela tocou na orla, ela tocou na glória de Deus que estava na vida do Jesus. Eu não sei o que te trouxe aqui nesta noite, mas a palavra do Senhor vai dizer em Romanos capítulo 8, se não me falta a memória, que em esperança somos salvos. E a esperança que se vê não é esperança, aleluia, porque o esperamos com paciência, o aguardamos e o esperamos. O que você tem esperado nesta noite? O que te trouxe? O que te moveu aqui nesta noite, meu querido irmão, minha irmã? Aleluia, o que a fé te trouxe a fazer na casa do Senhor nesta noite? Ele traria cura, mas Ele não deu só cura para aquela mulher. Ele não deu somente a cura para ela, Ele deu salvação. Aleluia, porque Marcos vai dizer: vai em paz, a tua fé te curou. Lucas vai dizer: vai em paz, a tua fé te salvou. Aleluia, que nesta noite, querida, minha e a tua fé possa alcançar apenas um toque na orla das vestes do Senhor, que a minha e a tua fé nesta noite possa alcançar o mandamento do Senhor que está na sua palavra, possa alcançar a promessa do Senhor que está na sua palavra, no qual Ele vai dizer: jamais te deixarei, nunca te desampararei, e estarei contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos, até o fim. Aleluia. E vai dizer que Ele é o médico dos médicos, vai dizer a promessa que Ele abre porta onde não há porta. Ele vai dizer
aleluia, que você pode todas as coisas enquanto você estiver com Ele. Enquanto você crer na sua palavra, Ele vai abençoar a tua vida. Jesus tem bênção para a nossa vida nesta noite. Jesus tem cura para a minha e para a tua vida. Jesus tem libertação nesta noite. Aleluia. Pastor Agemiro passou os anos, passou os meses. Lá naquele tempo parecia que tinha mais fé, mas nesta noite eu entendo que o Rei dos Reis está aqui nesta noite, e a palavra dele é imutável, continua a mesma. Se você somente nesta noite usar a fé e tomar posse daquilo que o Senhor conquistou na cruz para mim e para a tua vida, um milagre pode chegar até a tua casa, um milagre pode chegar até a tua vida. Aleluia. Tudo aquilo que você necessita nesta noite, leu a Alessandra, aleluia, de tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor tem para nos dar, mas nós precisamos colocar a nossa fé em prática nesta noite. O coral cantou: eu não mudo. Aleluia. E nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele continua o mesmo. Aleluia. E aqui eu me lembro quando o cego Bartimeu, aleluia, ouviu que Jesus, e você está ouvindo a palavra de Deus, que era Jesus. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus veio aonde ele estava. E o que mais enche meu coração de alegria é que Jesus chegou àquele homem humilhado. Não tem como não me lembrar de quem eu era antes. Não tem como você se lembrar de onde Jesus te tirou. Ele chegou àquele homem e disse: o que queres que eu te faça? Bartimeu pediu o que ele queria. O que você quer que Jesus te faça nesta noite? Vamos nos colocar em pé. Se somente tocar a orla. Aquela mulher tocou na promessa. Aquela mulher tocou pela fé nos mandamentos que o Senhor tinha para com a vida do seu povo, para com a vida dela. Aleluia. O que você precisa nesta noite? Você precisa romper o sobrenatural com a tua fé. Você precisa apenas tocar pela fé na promessa que Deus fez para a tua vida, na promessa que Deus fez para a tua família, que se creres no Senhor Jesus, serás salvo, e tua casa. Talvez toda a tua família não esteja na casa do Senhor, mas nesta noite é noite de tocar nas vestes do Senhor. Aleluia. Talvez a tua enfermidade esteja, aleluia, tão grande. Aquela mulher passou 12 anos e não desistiu, até o dia que ela tocou a orla das vestes do Senhor. Aleluia. Enquanto o grupo louva o Senhor, eu gostaria de te pedir que você se aproximasse. Você que tem uma necessidade, porque aquela mulher foi sarada, aleluia, mas também foi salva. Se porventura tem alguém em nosso meio nesta noite que queira levar esse Jesus para a sua casa, que queira aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele está aqui nesta noite para receber a tua vida, para curar as tuas enfermidades, para te dar paz no teu coração. Talvez a tua semana foi difícil, foi atribulada, mas nesta noite Jesus tem paz, paz do céu para derramar sobre a tua vida. Aleluia. Se você está enfermo, venha, nós vamos orar crendo que o Senhor é poderoso.